Pablo Mari, ex-jogador do Flamengo, vira alvo do Internacional e do Cruzeiro para a próxima temporada. Sporting mira Abel Ferreira como possível substituto de Rubem Amorim e treinador já tomou a sua decisão. Neymar pode estar muito próximo de um retorno ao Santos já para junho de 2025. E eu sou o Felipe Delador e todas essas notícias e mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, hoje pra começar vamos estar falando de futebol brasileiro. Isso porque o ex-jogador do Flamengo, Pablo Mari, entrou na mira de dois clubes aqui do Brasileirão. Pablo Mari tem uma passagem bem curta aqui no futebol brasileiro, mas que já foi o suficiente para ele estar fazendo história. Ele foi um pedido direto de Jorge Jesus para o Flamengo em 2019 e acabou se tornando um dos grandes pilares daquele time mágico do Flamengo, campeão do Brasileirão e da Libertadores. Posteriormente, após se destacar aqui no Brasil, ele acabou indo para a Europa novamente e lá ele acabou não tendo tanto destaque no Arsenal, mas atualmente ele se encontra no Monza, lá na Itália, onde ele vem sendo titular absoluto, mas tem contrato só até junho de 2025 e já em janeiro pode estar assinando um pré-contrato com qualquer outro clube. E com isso, segundo informações da ESPN Brasil, o Internacional se tornou um dos grandes fortes interessados aí no jogador. Isso porque o clube gaúcho vem aí procurando novas opções para sua zaga para estar reforçando seu elenco para 2025, visando buscar grandes títulos na próxima temporada e tentar aí manter essa boa sequência que o clube vem mantendo agora nesse final de 2024. Porém, segundo o Futebol Interior, o clube gaúcho vai ter a concorrência do Cruzeiro, que também é um dos grandes interessados em contar com o futebol de Pablo Mari para 2025. Mas os dois clubes também terão aí a concorrência do próprio Monza da Itália, onde o jogador joga atualmente. Isso porque ele é titular absoluto hoje no clube, é uma das peças fundamentais da defesa do clube italiano, e eles não estão dispostos a abrir mão do jogador, estão tentando de tudo para renovar com ele. Por conta disso, os dois clubes brasileiros aí vão ter a concorrência do próprio Monza, que deve tentar de tudo para renovar com o jogador para pelo menos mais uma temporada. E agora indo um pouco para a Europa, vamos a Portugal. Isso porque Rubem Amorim pode estar muito próximo de deixar o Sporting lá em Portugal. E alguns jornais aí do futebol português apontam que Abel Ferreira seria um dos grandes nomes para estar substituindo o treinador lá no clube português. Vamos lá para você que ainda não está sabendo, Rubem Amorim vem aí de 4 excelentes anos aí no comando do time do Sporting, conseguiu fazer o clube português finalmente voltar a ganhar um título e agora ele se tornou o grande alvo do Manchester United para estar sendo o substituto de Erik ten Hag, que foi demitido no começo da semana. Se fodeu! De acordo com o próprio Clube Esporte, o Manchester United já até sinalizou que vai pagar a multa de 10 milhões de euros para contar com o treinador e por conta disso o Sporting aí que veio há grandes anos aí junto com o treinador já começa a cogitar nomes aí que possam ser o grande substituto e possam tentar manter o Sporting aí mais ou menos no mesmo nível para continuar brigando por títulos lá em Portugal. E nisso algumas fontes lá em Portugal vêm com alguns rumores aí de técnicos que podem assumir o clube e um desses nomes seria Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras. Não é de hoje que Abel Ferreira vem sendo sondado aí pelo futebol europeu, o treinador já teve rumores aí para ir pro PSG. Nesse começo de temporada aqui teve rumores de que ele poderia assinar com o Benfica lá em Portugal mesmo, e dessa vez aí aparece o Sporting como um grande interessado no atual treinador do Verdão. Porém, assim como os outros dois clubes, aparentemente não existe tanta chance assim do treinador deixar o Verdão para assumir o Sport. Isso porque até o momento são apenas rumores de que ele poderia ir para lá e nem sequer se teve uma proposta oficial. Porém, o treinador vem muito satisfeito aqui no Brasil e, inclusive, recentemente ele conseguiu trazer a sua família solo brasileiro. As suas filhas, inclusive, já estão matriculadas em uma escola aqui no estado de São Paulo. E por conta disso, o treinador está muito confortável aqui no Brasil, já não tem mais tanta intenção de deixar o país. E mesmo que ele tenha aí uma grande história no Sporting, tendo sido jogador do clube, e inclusive seu primeiro trabalho como técnico também tendo sido no Sporting, até o momento ele não tem intenção de deixar o Palmeiras, ele mesmo deixa bem claro que ele está muito confortável ali no Verdão, e por conta disso, se uma proposta do Sporting realmente chegar, a tendência é que o treinador recuse para ficar no Palmeiras. E para finalizar, vamos falar do Santos, isso porque o vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube afirmou essa semana que já há conversas entre o clube e o Neymar para o jogador retornar ao Santos em 2025. Meus amigos, a gente dorme sonhando em ver o trio MSN juntos novamente e acorda com o Neymar praticamente voltando ao futebol brasileiro. O negócio aqui é basicamente o seguinte, Neymar tem contrato com Al Hilal só até junho de 2025. Ou seja, já em janeiro do ano que vem, Neymar pode estar assinando um pré-contrato
para estar chegando aí de graça em qualquer clube já em junho de 2025. E essa semana o vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube afirmou em entrevista ao Pânico na Jovem Pan que o clube vai trazer Neymar para o meio do ano de 2025 e que inclusive já tem conversas em andamento. Note que ele disse e afirmou que o Neymar vai voltar para o Santos, ou seja, se o Neymar não voltar vai ficar muito feia a situação para ele. Essa notícia praticamente não me pegou tão de surpresa assim, isso porque quando o Neymar saiu do Santos ele deixou bem claro que ele iria voltar, ele literalmente soltou um eu vou, mas eu volto, então eu sabia que em algum momento o Neymar ia voltar para o futebol brasileiro. E depois de tantas lesões que ele veio tendo aí nos últimos anos, e depois ele simplesmente encher o bolso de grana, saindo de um Paris Saint-Germain e de um Al Hilal que pagaram salários altíssimos para ele, ele já cogita aí mesmo voltar ao futebol brasileiro e obviamente ele voltaria para o Santos, que é onde ele já fez muita história. Mas eu confesso que lá no fundo eu tinha esperança de que o Neymar pudesse voltar no futebol europeu aí, para estar jogando quem sabe uma Premier League ou até mesmo no Barcelona por pelo menos mais uma temporada. E essa notícia me fez pensar em basicamente duas coisas. A primeira é que se o Neymar vai aceitar sair do Al Hilal para jogar no Santos com um salário mais baixo, talvez não seja um sonho tão distante assim ele estar indo para a Inter de Miami jogar novamente com Messi e Luizito Soares, visto que um dos empecilhos que poderia estar atrapalhando ele para lá é o salário, que seria muito menor, e obviamente no Santos também não vai ser o mesmo salário que ele recebe no Al Hilal. Então se ele já está disposto aí a estar saindo do Al Hilal para estar recebendo um salário menor em outro clube, talvez a Inter de Miami para pelo menos uma temporada também seja aí uma das opções que o Neymar possa ter para 2025. Não me dê esperança. E outra coisa que eu pensei é que assim, não é que ele já vá aposentar, mas se o Neymar já está cogitando voltar ao futebol brasileiro, isso significa que a gente está cada vez mais próximo aí de uma aposentadoria do nosso menino Ney. Eu sempre entendi, a ideia do Neymar sempre foi voltar ao Santos para se aposentar no clube ao qual ele foi revelado, daquela forma poética que a gente está acostumado a ver ultimamente aí no futebol, que é o jogador se aposentar no clube ao qual ele foi revelado. Então acredito eu que uma volta ao Santos seria aí para jogar mais 3, 4 temporadas e posteriormente estar se aposentando aí no clube paulista. Porém, eu preciso confessar que apesar de eu estar desesperado em saber que o Neymar pode voltar para o futebol brasileiro, que ele vai passear em cima da zaga do meu time, eu fico bem feliz em saber que ele ainda cogita o futebol brasileiro, porque eu ainda acho uma opção melhor do que a MLS, visando ele estar chegando com um bom nível aí para a Copa de 2026, porque como eu já disse no meu vídeo da segunda-feira, eu acredito que a MLS tem uma intensidade física e técnica menor do que outros campeonatos aí, é uma liga inferior. Não à toa aí, jogadores como Messi e Soares passeiam por lá, e eu acho que eles estão certos em ir ganhar uma boa grana vivendo num país tranquilo, porque eles já estão no final da sua carreira. Mas pro Neymar, que ainda visa ter uma boa Copa do Mundo de 2026, nesse momento eu acredito que um futebol saudita, um futebol brasileiro sejam melhores, para ele estar chegando com um bom nível técnico e um bom nível físico ainda para a Copa do Mundo aí em 2026, que tá logo ali, tá chegando, tá muito próxima. Então eu acredito que vir para o Santos ou até mesmo ficar na Arábia Saudita seja uma opção melhor para o Neymar tá chegando muito bem em busca do Hexa aí em 2026. Inclusive eu também fico pensando que o Neymar hoje ainda seria um baita reforço aí para o Santos. No nível atual dele ele seria um baita reforço para qualquer clube. E na minha opinião, se as lesões não atrapalharem, eu acho que não existe nem dúvida de que ele seria aí, que ele vai ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Porque o Neymar, se as lesões não atrapalharem, se ele jogar, com certeza em nível técnico ele é superior a qualquer jogador aqui em solo nacional. O que me faz pensar também o quanto o Neymar vai agregar ao Santos e o quanto só o Neymar é o suficiente para esse elenco do Santos voltar a estar brigando por títulos aí. E se será que nessa passagem dele para o Santos, será que ele pode aí nesse retorno estar ganhando um título junto do clube paulista, sendo aí um Brasileirão, sendo uma Copa do Brasil ou uma Libertadores? O quanto o nível técnico do Neymar hoje pode desbalancear no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, para que o Santos aí possa estar voltando a ganhar títulos e que só o Neymar seja suficiente para isso. Você acha que o Neymar, voltando para o futebol brasileiro, vai ser disparadamente o melhor jogador daqui e acha que isso seria o suficiente para o Santos estar ganhando títulos aí só com o talento individual do Neymar? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Se inscreve aí para estar ajudando a gente a chegar na nossa meta aí de 1000 inscritos até o final do ano. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!